Bom, eu tenho pensado nesses dias sobre a nossa geração atual, né? Uma geração tão decadente, uma geração tão fraca em todos os sentidos, certo? Que até mesmo no que ela faz de errado, ela faz mal feito, né? Por exemplo, até os hereges atuais são pífios, certo? São medíocres. Por exemplo, se a gente for pensar os hereges do passado, vamos só citar um caso do Ário, né? Quanto problema ele trouxe para a igreja. Por quê? Porque ele foi respeitável, vamos dizer assim, na heresia dele. Claro, não estou elogiando o Ário aqui, né? Foi um dos piores hereges que existiram, está no inferno com certeza. Até a maneira como ele morreu indica isso, né? Morte horrível que ele teve. Não é o caso de explicar isso agora, mas ele causou um rebuliço na igreja. Foram 50 anos de lutas, lutas e lutas por causa dessa heresia feita por Ário, né? Tanto que a heresia ariana causou tanto problema que, na verdade, até hoje ela causa problema. Por quê? Porque graças a Ário, os bárbaros se converteram ao arianismo e invadiram o Império Romano já católico, com ódio a fé católica também, tá? Isso contribuiu para a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano, certo? Por causa desse ódio que eles tinham à fé católica, principalmente os vândalos, que eram os piores de todos, mas outros também. Exceções tiveram, por exemplo, os francos, tanto que os francos, que eram pagãos ainda, foram os primeiros a se converter para a igreja, né? Diga-se de passagem. E o arianismo foi tão longe que influenciou inclusive Maomé. O islamismo que nós conhecemos hoje, tá? Que causa problema até hoje, certo? Tem essa influência do Ário, para vocês verem como o arianismo causou problema para a igreja no passado e causa até hoje, certo? Então, agora, e os hereges atuais? Como que os hereges atuais falam? O que, que eles falam, na verdade, né? É, é a heresia relativista, oriunda do modernismo, né? Como que é o relativismo? Olha, todas as religiões são boas, tudo leva a Deus, certo? Cada um tem a sua verdade é boa para você, mas a minha verdade é boa para mim, tá? Por que é que eu falo que isso é uma imbecilidade? Porque isso é uma coisa tão óbvia, tão clara. Isso vai contra a mais básica lógica, né? Por quê? Porque existe o princípio da lógica chamado princípio da não contradição, né? Qual é o princípio da não contradição? Talvez o primeiro princípio lógico, tá? Que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Qualquer criança pode entender isso, né? Esse livro aqui, ele é branco. Ele não pode ser branco e preto ao mesmo tempo, certo? Mesmo que eu chame ele de preto, ele vai continuar sendo branco do mesmo jeito. Por quê? Princípio da não contradição. Aí você vai me dizer, mas eu posso pintá-lo de preto? Posso. Mas se eu pintá-lo de preto, vai deixar de ser branco e vai ser preto, né? Ou seja, enquanto branco, ele é branco. Se eu pintar de preto, ele deixou de ser branco e é só preto, não é branco. Então, isso é o princípio da não contradição. Então, se isso serve como um simples objeto, quanto mais para uma doutrina revelada, uma doutrina que se diz transcendental, né? Então, como Deus pode ter revelado uma coisa para uma pessoa e esse mesmo Deus ter revelado outra coisa para outra pessoa? Como ele pode ter se chamado de Yahvé para os judeus e depois para os cristãos, né? E ter se chamado Alá lá para os muçulmanos, né? Não, ou ele é Yahvé ou ele é Alá, não tem como ele ser os dois, certo? Ou ele é o Deus unitrino, como os cristãos dizem, ou ele é só Deus uno, como os judeus e os muçulmanos dizem, certo? Por exemplo, só para citar um exemplo, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, esse pessoal que diz isso não consegue abstrai o mais básico, o mais rasteiro do pensamento, o mais rasteiro. Não consegue se levantar no mais baixo que tem, certo? Eu não estou nem falando de um silogismo que tem que ter premissa maior, premissa menor de conclusão,
ou uma dialética bem feita, que tem tese, antítese e síntese. Não, eu estou falando do princípio mais básico que qualquer criança consegue entender. Essas pessoas relativistas que dizem isso, ou elas são mal intencionadas, ou elas são muito burras mesmo. Desculpa, são idiotas, são cretinas. Não consegue levantar o pensamento do mais básico, certo? Então, é uma coisa incrível isso. Sem falar que, óbvio, né? Que se Deus existe, e existe, ele tem que ser a verdade, ele tem que ter a verdade e ser ele próprio a verdade. E não teria o menor sentido Deus ter nos criado, certo? Por amor, e não ter revelado a verdade dele, certo? Ou pior ainda, ter revelado uma coisa para um e outra coisa para outro. Então, Deus seria o pior ser que você possa pensar, em vez de ser a bondade, não. Deus é um sem vergonha, claro, estou falando só, não sou eu que estou dizendo, estou falando da conclusão que se chega disso. Deus é um sem vergonha, é um palhaço que revela uma coisa para um, revela outra coisa para outro, para essas pessoas discutirem, se discordarem, enquanto ele está lá em cima rindo da nossa cara. É isso, a conclusão que se chega é essa, certo? Então, chega a ser uma ofensa contra o segundo mandamento, isso é uma blasfêmia contra Deus, certo? Dizer que Deus pode se revelar de várias formas e que cada um pode ter a sua verdade, como se existissem várias verdades, que a verdade não fosse a verdade, né? Então, é uma coisa incrível que alguém possa dizer isso, né? Sem falar que o próprio Cristo condenou isso expressamente, né? Eu vou pegar aqui uma citação bíblica só, poderia pegar várias, mas só vou pegar uma que é muito clara, né? Que ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ponto. É Jesus que disse, olha, quer mais claro do que isso? Né? Em clares, se essa interpretácio, né? Ou seja, na clareza não há interpretação. Mais claro do que isso não tem, certo? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Pronto, quem disse não fui eu. Está aqui, na Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 16, certo? E também, lógico, a igreja também condenou isso daí, né? Eu vou pegar também só um trecho de um dos documentos do Papa Pio XI, onde ele condena o ecumenismo, certo? Então, olha o que diz o Papa Pio XI na encíclica Mortalium Animas. Na verdade, a encíclica inteira está condenando o ecumenismo, né? Mas eu só vou pegar um trecho, poderia pegar outros trechos, mas só vou pegar um. Então ele diz aqui: por conseguinte, veneráveis irmãos, está claro que esta sé apostólica não tem permitido jamais, não permite jamais, que seus fiéis tomem parte de reuniões de acatólicos, que hoje nós podemos chamar de reuniões ecumênicas, tá? Pois não é possível fomentar de outro modo a união dos cristãos, a não ser favorecendo o regresso dos dissidentes à única e verdadeira Igreja de Cristo, uma vez que outrora, antes dela, infelizmente, se afastaram. Ou seja, você só pode se reunir com hereges, com protestantes, com os imbecis dos espíritas, enfim, com toda essa gente, se for para mostrar, olha, vocês estão no erro, vocês têm que vir para a verdadeira fé, que é a fé católica. Senão, não é assim, vamos nos reunir, vamos nos confraternizar, vamos rezar juntos. Eu rezo do meu jeito, vocês rezam do jeito de vocês. Somos todos irmãos. Não, não é isso. Não. Vamos nos reunir? Tá bom, vamos. Você vai aderir à fé católica? Se não vai, então um abraço. Só que você vai ser condenado. É assim que é o único ecumenismo que a igreja permite. Está aqui, documento do Papa Pio XI. Pio XI, isso. Tem também, citar também alguns trechos dos sílabos do Pio IX, aliás. Primeiro citei Pio XI, agora Pio IX, um pouco antes, tá? Os sílabos são frases
que o Papa condenou, né? Então, quando eu falar a frase aqui, não é que o Papa está defendendo essa frase, ao contrário, ele está condenando essa frase que eu vou falar. Então, por exemplo, quando os modernistas dizem aqui, é livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. É o tal. Qualquer religião salva, né? Toda religião é boa. Então, está condenando isso. Outro que o Papa Pio IX condenou. No culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma e eterna salvação. De novo, aquela questão, toda religião salva. Pio IX condenando. E outras coisas. Eu não vou ficar citando, senão vai longe aqui, né? Então, agora, lógico que essa é uma ideologia conveniente, né? Lógico que é conveniente. Por quê? O católico mais básico, apesar de hoje, o que é um católico básico? Né? Um católico de Begé, não sei, né? Mas vamos dizer, um católico tradicional, normal, o que ele faz? Ele é batizado, com cerca entre 7 e 9 anos ele vai fazer a catequese para receber a primeira comunhão, certo? Depois, com 12 a 14 anos, vai receber outra catequese para ser crismado, certo? Então, o católico normal, ele tem o mínimo, ele tem que saber o mínimo da doutrina católica, certo? É o mínimo do mínimo do mínimo. Acontece o seguinte, o que diz a doutrina católica? Diz que você tem que aceitar a cruz de Cristo, certo? Então, a doutrina católica, por exemplo, traz, dentre os 10 mandamentos, o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Só que você é solteiro e você é um fornicador, certo? Ou pior ainda, você é um católico, um casado, e você, como casado, é um adúltero. E lógico, isso vai gerar um problema de consciência, né? Então, aí a primeira coisa que você vai fazer, vai tentar relativizar isso. Ah, não, mas Deus é misericordioso. Imagina que Deus vai condenar alguém. Se Deus é bondoso, Deus vai levar alguém para o inferno se Deus é tão bom, né? Você começa a relativizar, certo? Até que você, de repente, mesmo assim, a consciência vai acusar, não adianta. A consciência você pode tentar manipular a própria consciência, mas no fundo você não vai conseguir enganar a própria consciência, né? Que a próprio Deus fez a nossa consciência, então ela vai nos acusar. No fundo você sabe que está errado, né? Então é difícil você conseguir conviver com a própria hipocrisia, né? Então aí o que acontece? Aí vem alguém lá de outra religião, né? Não, vem aqui, não, aqui não é igual a Igreja Católica. Você vai ser condenado aqui, não. No máximo, você vai ver outras vidas para você se evoluir, né? Aí você vai vir cada vez melhor. Tá bom, em outra vida você pode até pagar algum erro que você fez nessa vida, mas não. Que você é condenado eternamente, mas imagina que absurdo. Vem aqui para nossa seita, né? Porque aqui sim você vai ser feliz, aqui sim. Não é esse Deus maldoso, esse Deus cruel que condena, né? Aí você vai, nossa, essa sim é uma religião boa para mim, né? Aí você vai lá e adere àquela religião, lógico. Eu não quero deixar o pecado, não quero deixar meus erros, eu não quero pelo menos me esforçar para ser melhor. Então, em vez de eu me acomodar, de eu me adaptar à lei de Deus, ao contrário, eu quero adaptar Deus à minha conveniência, né? Então, eu cheguei a ouvir de uma pessoa, olha que absurdo que a pessoa me falou. Não, porque Deus é o seguinte, como você é católico, Deus vai se revelar para você como Jesus Cristo, porque é isso que você crê. Então, Deus vai aparecer para você como Cristo. Mas se você fosse budista, Deus ia aparecer para você como Buda. Mas se você fosse muçulmano, Deus ia aparecer para você como Alá, ou o próprio profeta lá, Maomé, ia aparecer para você, enfim. Então, na verdade, ou seja, você
não adere à revelação divina, mas acha que Deus tem que se adaptar à sua conveniência. Olha o absurdo desse raciocínio baixo, raciocínio tosco, raciocínio cretino mesmo, sabe? Então, eu chego a ter dó desse pessoal que pensa assim. Não só porque é ilógico, mas são pessoas que, na maior parte, pelo menos, no fundo, são pessoas que não querem se converter, querem permanecer no erro, né? Isso é triste mesmo, tá? E a gente tenta convencer as pessoas de que elas estão no erro e elas não querem. Por mais lógico que você seja, por mais que você demonstre, né, o que você está dizendo, seja com a palavra de Deus, seja com a palavra da igreja, né, do magistério autêntico da igreja, né? Então, a pessoa não quer saber, né? Então é por isso até que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira disse nesse livro maravilhoso, Revolução e Contra-Revolução, né? Ele disse aqui, citando o autor Paul Bourget no livro Le Démon de Midi, é o que ele falou aqui, né? Cumpre viver como se pensa, sob pena de, mais cedo ou mais tarde, acabar por pensar como se viveu. Então, se você é católico, tem que viver como católico. Se você é católico e não vive como católico, com o tempo você vai acabar pensando como não católico. Isso é verdade, né? E por que eu falo católico? Porque a única e verdadeira igreja, a única e verdadeira doutrina revelada por Deus, fora da qual não há salvação. Então é isso, eu estou fazendo esse vídeo, mas porque eu fiquei embasbacado com esse. Eu tenho pensado muito nesses dias sobre esse pensamento relativista, dá dó, realmente dá dó de quem defende isso, né? Então, vamos rezar para essas pessoas se darem conta, né? De que elas estão se afundando, de que elas estão se condenando mesmo, rezar para que elas mudem de ideia e se voltem para a verdade mesmo, se voltem para a igreja, porque é só através da igreja que elas vão se salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.